Nem toda técnica volumosa precisa ser super comprida e nem toda técnica natural precisa ser bem curtinha. Eu já vou te explicar o porquê. Oi, tudo bem contigo? Então hoje eu quero falar contigo sobre os comprimentos na extensão de cílios e também como a gente consegue mapear eles no teu olhar para deixar efeitos que vão realmente transformar o teu olhar e mexer ali naquela coisinha que tu pode não estar gostando muito, no comprimento, no tamanho do teu olho, no formato, enfim. Então é um vídeo com bastante conteúdo. Primeiro, quero começar falando contigo sobre os comprimentos. E sim, a gente trabalha com diversos comprimentos em uma única técnica, em um único tipo de extensão de cílios. Então é interessante tu saber que existem esses comprimentos e eles que vão definir, então, qual é o tipo realmente de técnica, se vai ser uma técnica mais comprida, mais curtinha, de acordo com o teu dia a dia. Então é interessante tu saber que existem comprimentos a partir de 3, 4, 5 milímetros e vai até 20. Mas os tamanhos comerciais normalmente são do tamanho 8 até o tamanho 13, 14. Então, para te inteirar um pouquinho mais desse conteúdo, tamanhos 8, 9 são considerados sim tamanhos pequenos e normalmente são usados nos cantinhos internos do olho, que é para fazer aquela transição no olhar, para não começar realmente com um fio gigante logo no canto interno. Então, 8, 9 milímetros são tamanhos considerados pequenos e que normalmente são usados nos cantinhos internos dos teus olhos. Já o tamanho de 10 milímetros é um tamanho ainda considerado pequeno, mas que já dá um efeito muito interessante no olhar. Então fica uma técnica super natural com um comprimento muito bonito. Seguindo a nossa sequência, então tem o tamanho 11 milímetros, que sim, já é um tamanho considerado intermediário, então fica bastante aparente, mas ainda não é considerado um tamanho grande. O tamanho de 12 milímetros, sim, já é considerado um tamanho intermediário quase grande, fica bastante aparente no olhar. E os tamanhos 13 e 14 milímetros são realmente bem compridos e não são indicados para todos os tipos de olhos, então precisa ter um pouquinho de cuidado ao escolher os comprimentos. E sim, como tu pode observar ali no decorrer das explicações, os tamanhos, os comprimentos, no caso, são medidos em milímetros. Então, a gente começa ali do 8, 9, 10, 11 e 12, que são os comprimentos comerciais, 13 e 14 para casos um pouquinho mais específicos de volume. E não quer dizer que porque tu vai realizar uma técnica de bastante densidade e volume, como é, por exemplo, o caso do volume russo ou até mesmo do volume brasileiro, não significa que porque tu vai optar por essas técnicas, tu tenha necessariamente que optar por um tamanho muito comprido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, tu é livre, sim, para fazer uma técnica de muita densidade com tamanhos pequenos, assim como tu também é livre para fazer uma técnica mais natural, não, né? Mas menos preenchida, como o caso, por exemplo, do volume clássico, até mesmo do volume híbrido, com tamanhos bastante compridos, com tamanho 12, 13 e 14. Então, não necessariamente técnicas menos preenchidas precisam ter tamanhos menores e não necessariamente as técnicas mais volumosas precisam ser extremamente compridas. Com base, então, nos comprimentos dos fios, a gente vai decidir os efeitos. E sim, dá para trabalhar diversos efeitos na extensão de cílios. E como eles vão funcionar? Normalmente, a gente vai decidir qual vai ser o maior comprimento a ser utilizado. Então, tu, em conjunto com a tua leste, vai definir ali se tu quer uma coisa mais contida, vai ficar no tamanho 10, quer uma coisinha um pouco mais aparente, não tão gritante, vai optar pelo tamanho 11. Se quiser uma aparência bastante saliente ali, mas que não fique comprido demais, tamanho 12 ou os comprimentos maiores, no caso que tu queira um cilhão gigante. Então, tu vai definir com a tua leste qual o comprimento maior que tu vai utilizar. E é onde a gente vai posicionar esse maior comprimento no layout dos teus olhos que vai ter os efeitos diferentes e aí sim a gente consegue trabalhar de diversas formas. Então, eu vou mostrar para vocês como funcionam os principais efeitos. Lembrando que tem diversos no mercado, mas eu costumo trabalhar com 3 tipos diferentes de efeitos que são realmente com bastante diferença no resultado e eu vou deixar as fotinhos para vocês conseguirem visualizar o efeito em cada tipo de olho. Então, digamos que tu escolheu o maior comprimento. Vou usar como exemplo aqui contigo o tamanho 11, que é um tamanho intermediário, tá? Então, vou começar te mostrando um dos primeiros efeitos, que é o efeito natural. Como o próprio nome já diz, ele realmente imita a distribuição natural dos tamanhos dos nossos cílios, porque sim, os nossos cílios também têm tamanhos diferentes.
No formato natural, começa com um menor tamanhozinho no canto interno dos olhos, ele vai subindo, consequentemente, durante todo o comprimento do olho. E o maior tamanho, que é esse, no caso, o 11, o intermediário, ele vai ficar centralizado mais ou menos do centro da pupila até o final da íris. É como se a gente fizesse uma diagonal. Então, ali vai ficar concentrado o primeiro tamanho e a gente vai reduzir 2 ou 3 tamanhos em relação ao final dos teus olhos para formar esse formato natural, para criar esse efeito natural. Então, mais ou menos é assim que os nossos cílios naturais se comportam. Eles começam pequenininhos, vão aumentando até essa região também e dão uma leve diminuidinha para o final. Então, nada mais esse formato, esse efeito, ele vai realmente imitar exatamente o que os nossos cílios naturais costumam fazer. E ele é indicado para quem? Para todo mundo, para todos os tipos de olhos. Porque esse tipo de efeito, ele basicamente não mexe nas configurações naturais do teu olho. Então, se tu tem olhos grandes, eles continuam grandes. Se tu tem olhos pequenos, eles continuam pequenos. Se forem mais puxadinhos, continuam puxadinhos. Enfim, ele não mexe em nada na estrutura do teu olhar. Simplesmente vai deixar teus cílios mais compridinhos, mais curvadinhos e mais pretinhos. Seguindo, então, o outro efeito bastante conhecido e bem queridinho é o efeito gatinho ou o efeito cat eye. Então, nesse caso, sim, a gente trabalha de uma maneira que o efeito ele é bastante aparente. O maior comprimento vai ficar quase no finalzinho do olho e ele faz realmente como se fosse um gatinho. Então, deixa o teu olhar bastante alongado e, consequentemente, vai dar uma leve diminuidinha na abertura desse olhar. Então, ele é bastante indicado para as pessoas que têm os olhos um pouquinho maiores, mais arredondados e querem transformar eles em olhos mais amendoados, mais puxadinhos. Então, é um efeito bastante interessante. E para quem tem os olhos pequenos, ele não é tão indicado assim, porque pode diminuir ainda mais o olhar. É bem importante lembrar que na extensão de cílios nada é proibido, né? A gente vai tentar escutar os efeitos que a cliente gosta mais, que você, no caso, vai gostar mais. Mas tem algumas indicações, sim, que vai ficar melhor uma técnica ou outra. Então, nesse caso, o efeito gatinho, ele não é tão indicado assim para quem tem olhos muito pequenos, porque pode, sim, diminuir ainda mais. E ao contrário, então, do formato gatinho, a gente tem o formato dolly, ou boneca, que esse sim vai aumentar a amplitude do teu olhar. E ele funciona da seguinte forma: o maior comprimento vai ficar completamente centralizado nos seus olhos e a gente vai diminuir para os dois lados de forma espelhada. Então, realmente vai ter o foco total central nos olhos e dar essa amplitude maior. E claro que é uma técnica, um efeito recomendado para quem tem olhos menorzinhos, mais pequenos, porque vai dar uma abertura bem interessante. Às vezes pode ser um pouquinho difícil de conseguir identificar onde ficam os comprimentos diferentes olhando diretamente na foto. Então eu vou deixar para vocês uma fotinho de cílios postiços mesmos, que tem esses formatos diferentes que vai ficar um pouquinho mais fácil de visualizar num primeiro momento. Então eu vou conseguir demonstrar para vocês de uma forma um pouquinho melhor. Claro que é completamente outra coisa, né? Cílio postiço não tem nada a ver com extensão de cílios, mas o layout ele vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês identificarem onde que se localiza o maior comprimento e como que funciona esse efeito de uma forma geral. Então, essas são os principais efeitos que a gente consegue trabalhar. Obviamente, tem muitos efeitos disponíveis, cada lash vai trabalhar de uma forma diferente, mas a ideia é mais ou menos essa, tudo se mantém dentro desses formatos. Lembrando que, claro que existem técnicas que são mais aconselhadas para cada formato de olho, mas não existe uma regra, né? A gente aconselha o que vai valorizar mais o teu olhar, mas no final das contas, quem escolhe o efeito sempre vai ser tu, né? O efeito que tu quer, como que tu quer apresentar o teu olhar para um geral, é tu que vai escolher e é sempre legal tu levar em consideração, então, as orientações da tua lash para que tu tenha o teu olhar ainda mais valorizado. Então, esses são os efeitos, e aliado aos efeitos também das extensões de cílios, a gente pode usar essas técnicas na maquiagem, porque nada mais é do que técnicas de visagismo que vão ajudar a gente a deixar o olhar mais evidenciado, né? A disfarçar algumas imperfeições e salientar coisas que a gente gosta. Então, vai ter dica de maquiagem também, mesmo para quem não usa extensão de cílios e quer colocar em prática algumas dessas técnicas na maquiagem, vai ter maquiagem também falando sobre isso por aqui. Se já tiver no canal, eu deixo na descrição, mas se não, em seguidinha já vai estar lançando por aí várias diquinhas de maquiagem aliadas às técnicas de visagismo e imagem. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado, então não esquece de deixar
o teu joinha aqui, se inscrever no canal para ficar por dentro de mais vídeos e compartilhar com aquela amiga também que tá na dúvida, né? Ou que nem sabia que existiam formatos e efeitos diferentes, porque sim, dá para brincar muito com a extensão de cílios e dá para valorizar muito o teu olhar com ela também. Então esse foi nosso vídeo de hoje, a gente espera no próximo. Tchau, tchau!